Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a sua visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Tiago Costa, que mora no bairro Jardim São Fernando, Campinas, São Paulo. Um abraço também para João Gonzaga, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Hoje estamos aqui no nosso programa, a reflexão da mensagem, é com o nosso amigo Cassie Jones, pastor. Meu amigo, como vai o senhor? Ô Jair, Pai do Senhor, estamos bem, graças a Deus, né? Feliz aqui, estar aqui participando aqui com vocês, com esse diálogo, essa conversa, e principalmente, né, falando a respeito, né, da palavra de Deus. E prazer mesmo, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês aqui, falando a respeito da palavra de Deus. Legal, o maior propósito é o evangelho, né? Legal. Meu amigo, quando Deus pediu para Moisés tocar na rocha, ele tocou 2 vezes. O que fez ele levar a fazer isso? Jair, é tão interessante quando nós falamos, principalmente a respeito, né, de Moisés, e principalmente, né, a respeito, né, desse processo que ali ele havia de passar, né, com o povo de Israel, né, porque nesse momento era o período em que Israel se encontrava no meio do deserto. E o interessante que nesse momento que acontece, que Moisés ele toca, né, na rocha para que ali pudesse liberar água para o povo beber, foi um gesto que Deus estava ali provando a fé e a fidelidade do povo de Israel. E da forma que Deus ele provou a fé e a fidelidade com o povo de Israel, foi usado por intermédio, né, do servo de Deus, que era Moisés. E ali Deus ele pôde verdadeiramente ver quem estava focado, né, e quem estava verdadeiramente com o intuito de prosseguir juntamente com o servo de Deus, que era Moisés. Então o principal fundamento foi a fé do povo de Israel. Legal. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? E amigo Jair, hoje a palavra que Deus colocou no nosso coração, uma palavra bem interessante, uma palavra que se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, a qual o querido amigo, aliás, querido médico, Dr. Lucas, né, escreve no capítulo de número 8, que é muito conhecido como a mulher do fluxo de sangue. É uma palavra forte que Deus tocou no nosso coração, e é uma palavra também bem conhecida e qualifica, né, a fé daqueles que estão ouvindo e também daqueles que recebem verdadeiramente a palavra de Deus, né? Deixa eu achar aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, enquanto eu vou estar procurando aqui a palavra, permita-me, irmão Jair, estar me apresentando aos irmãos, né? Amados, meu nome é Cassie Jones, amém? Exercemos aí o cargo eclesiástico de pastoral, e permita-me até mesmo dizer aos irmãos, tá? Que eu tenho a deficiência visual, tá bom? Tenho a deficiência visual, e vocês que estiverem nos acompanhando, vendo, né, esse vídeo, logo vocês vão perceber que, né, o instrumento que eu estou segurando nas minhas mãos, diferentemente, né, de uma Bíblia, né? É diferente de uma Bíblia, né? Que quem olha vê, né, irmão Jair, vê as páginas são brancas, né? Parece que quem for ver não está escrito nada. Mas se a gente for analisar, a minha Bíblia, ela está na escritura do Braille, né? Então, para quem não conhece o Braille, é a forma da adaptação do deficiente visual, né? Da pessoa que é cega, tá lendo a Bíblia Sagrada, né? Então, amados, o texto que Deus colocou no meu coração é o texto que está escrito lá em Lucas, no capítulo 8, que é o versículo 43, versículo 43 em diante. Deixa eu ler aqui. Que está escrito assim, dizendo assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos
todos os seus haveres, e por nenhum poderá ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com eles: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Oh, glória. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheço que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarará. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vade em paz. Amém? Então, amados, esse texto que Deus implantou ao meu coração é um texto tão profundo e tão maravilhoso, e é tão interessante, Jair, quando nós entendemos o propósito e o fundamento da palavra de Deus. Porque nós que somos leitores e também até mesmo conhecedores da palavra, iremos de perceber que esta mulher, ela padecia por um fluxo. E a Bíblia, a informação que a Bíblia vai nos dar é que essa mulher estava com esse fluxo há quase 12 anos. E a outra informação que a Bíblia vai nos fornecer é que essa mulher, além de estar quase 12 anos padecendo deste fluxo, ela gastou todo o seu recurso com os médicos. Então percebe que ela buscou todo o seu recurso que ela tinha. Ela fez tudo o que ela podia. E naquela época, meus irmãos, a mulher que padecia por um fluxo desse, segundo a lei mosaica, ela tinha que ficar separada, ou seja, não podia se juntar-se com outras pessoas, porque ela era considerada pecadora por ela estar naquela situação. Ou seja, então, qual que é o fundamento da palavra? Ou seja, se ela está separada das pessoas, ela poderia estar trancafiada dentro da sua casa, ela podia estar presa dentro da sua casa, sem se juntar com outras pessoas. E o interessante disso, meus amados, que hoje em dia acontece muito disso, porque das pessoas darem ouvido naqueles que estão pelo lado de fora, a qual ninguém tem um conhecimento do propósito que Deus colocou no seu coração. Permita-me, Jair, usar aqui o exemplo que até mesmo que aconteceu na minha vida, meus amados. Como já disse aqui no começo, que por eu ser deficiente visual, por eu não ter a minha visão da carnal, quando eu comecei o meu ministério, quando eu comecei a pregar, meus irmãos, é tão interessante que eu falo isso onde Deus tem nos levado, né, a pregar a palavra de Deus, onde Deus aí tem nos abençoado de uma forma sobrenatural. E é tão interessante que quando eu comecei a pregar a palavra de Deus,
eu comecei a ministrar a palavra de Deus, comecei a colocar barreiras, né, no meu coração. Eu comecei a pensar, Deus, será que eu terei mesmo as condições de pregar a tua palavra? Será que verdadeiramente eu terei força para poder pregar a tua palavra? Por quê, meus amados? O que eu pensava, como que eu vou pregar a palavra, Jair, se eu não tenho a visão da carne? Como que eu vou ler a palavra de Deus se eu não tenho a minha visão? Então, meus amados, eu começava a pensar, falava assim, Deus, mas como que eu vou pregar se eu não tenho a visão? Como que eu vou ler a Bíblia se eu não tenho a visão? Como que eu vou conhecer a Bíblia se eu não tenho a visão? Isso começou eu comecei a indagar no meu coração, e até mesmo quando eu comecei a pregar, eu fui procurar recursos com outros pastores, amigos nossos, para que viesse me aconselhar, me auxiliar. E uma certa feita, permita usar, uma certa feita, eu estive com um pastor no início do meu ministério, conversava com ele, eu dizia assim, pastora, a minha maior vontade é de pregar o Evangelho de Cristo, viver pregando a palavra de Deus. E aquilo, meus irmãos, quanto mais eu pregava, mais fervia o meu coração. Quanto mais eu pregava, mais sede eu tinha vontade de orar. Quanto mais eu pregava, eu tinha mais sede de buscar a presença de Deus. Ou seja, quanto mais eu pregava, mais aquela vontade crescia dentro de mim. E o interessante é que eu estava falando com esse pastor no início do meu ministério, e eu dizia assim para ele com essas mesmas palavras, eu falava, pastor, minha vontade é de viver pregando a palavra de Deus. Hoje eu não me vejo sem pregar a palavra de Deus. Meus amados, ele olhou para mim e disse assim, mas como que você vai pregar a palavra de Deus se você não tem a visão da carne? Como que você vai pregar o Evangelho de Deus se você não enxerga? Amados, não sei como, mas naquele momento o meu coração eu fiquei entristecido ouvindo aquelas palavras. E naquele momento eu fui cheio do Espírito Santo. Eu disse simplesmente aquelas palavras para aquele pastor, irmão Jair. Falei assim, mas pastor, o que faz nós pregarmos não é nós termos a visão da carne, mas sim a visão espiritual de Deus. Então, meus irmãos, eu tiro isso como um exemplo dessa mulher que padecia do fluxo. Ou seja, se ela desse ouvido para aqueles que estavam ao redor dela, se ela desse ouvido para os médicos que ela havia passado, ou seja, ela não poderia ser curada da forma em que ela foi. Ou seja, eu penso que ela estaria ali na sua casa, dentro do seu ambiente, da sua moradia. Creio eu que naquele momento uma pessoa vai até na sua casa, bate na porta da casa dela e começava a dizer, ei, aqui dentro da cidade há um homem que tem operado sinais, tem operado maravilhas, prodígios. Creio eu que naquele momento ela olha para o rosto daquela pessoa e começa a se perguntar, mas quem é esse que tem curado? Quem é esse que tem operado o milagre? Esse se chama Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Pensa que ela ali ficou trancada? Ela disse, peraí, se esse homem ele é capaz de me curar, eu tenho certeza que hoje eu serei curada, eu tenho certeza que hoje eu receberei o meu milagre. Sabe qual foi a atitude daquela mulher, meu irmão? Sabe qual foi a atitude daquela mulher, minha irmã? A atitude que ela saiu da tua casa, sendo que ela não poderia se juntar com outras pessoas, que assim outras pessoas também ficariam contaminadas. Isso segundo a lei mosaica, mas a Bíblia vai nos dizer que ela foi até onde Jesus estava. Talvez ela poderia parar, olhar para aquele cenário e ver, Jair, aquela multidão que estava ao redor de Jesus Cristo. Talvez ela poderia olhar e poderia dizer, mas espera aí, como que eu vou chegar até Jesus? Como que eu vou se aproximar de Jesus? Mas uma coisa, meus irmãos, olha só como que a palavra de Deus, olha só como que a palavra de Deus, ela é certeza ao nosso coração. Ela teve uma atitude que outro no lugar dela não teria, era fé. E a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam em Deus. Ou seja, ela colocou algo no seu coração que era o propósito de chegar até Jesus Cristo, de tocar em Jesus Cristo, e ela colocou em seu coração, eu serei
curada. Eu serei curada. Sabe que Deus está dizendo para você? Que hoje é o dia de você colocar um basta nessa situação e você dizer para si mesmo: eu serei mais que vencedor em Cristo Jesus. É dessa forma que Deus ele trabalha. É dessa forma que Deus ele opera. Ou seja, ela olhou o cenário, irmão Jair. Ela poderia olhar, mas a multidão é grande. Não tem um mínimo de possibilidade de eu chegar até Jesus. Aí talvez ela poderia pensar, mas como que eu vou chegar até Jesus sem tocar nas pessoas, sendo que aqui tem um monte de pessoas? E segundo a história, vai dizer que antes, até ela chegar a Jesus Cristo, ela cai por 8 vezes. Se nós pegarmos e analisarmos nos dias de hoje, ela poderia parar na primeira queda que ela teve. Ela poderia desistir na segunda queda que ela teve. Ela poderia abandonar tudo na terceira queda que ela teve. Mas uma coisa eu aprendi, meus irmãos. Ela caiu 1, ela caiu 2, ela caiu até 8 vezes. Mas uma coisa ela colocou no seu coração: hoje ainda tocarei na orla de Jesus Cristo. Ah, mas pastor Cassie, como que a gente faz para poder tocar na orla de Jesus Cristo? E é bem verdade, meus irmãos, que quando aquela mulher ela alcança as vestes de Cristo, a Bíblia vai dizer que quando ela toca na orla de Jesus Cristo, Jesus ele vai dizer: bem sei quem foi, porque de mim saiu virtude. E é bem verdade que naquela época muitos costumavam usar umas vestes como se fosse uma beta. E nessas vestes, olha só, é bem interessante, que eram 5 orlas que tinha nessas vestes. E Jesus estava com uma veste dessa, que tinha 5 orlas. Quando eu começo a meditar, ou seja, 5 orlas, ou seja, as 5 orlas, quais são? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Se você analisar, você vai classificar na galeria de livros a qual é? Os livros Pentateuco, ou seja, que é a palavra. Ou seja, se você analisar, a mulher ela tocou na orla, ou seja, ela está tocando na palavra de Deus. Olha só, isso aqui é profundo, Jair. Isso aqui é forte. Maravilha de Deus. Por quê? Aí você se pergunta, mas pastor Cassie, como que nós iremos de tocar na palavra de Deus? É por intermédio da sua oração, é por intermédio da sua adoração, é por intermédio do seu louvor, é por intermédio do seu clamor. A Bíblia vai dizer: clama a mim que responder-te-ei. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ao seu coração, clama a Ele, adore a Ele, exalte o nome dele, porque é por intermédio da palavra dele que você vai receber a providência do Senhor Jesus Cristo. É dessa forma, meus amados, é dessa forma que nós aprendemos, é dessa forma que nós entendemos. E é bem interessante, irmãos, que uma coisa que eu aprendi, Jair, que Deus, ele a cada dia nos capacita cada vez mais. Deus, ele nos reveste cada vez mais. Deus, ele nos fortalece cada vez mais. E sabe o que Deus está dizendo para você nesse momento? Que hoje é o momento de você levantar a tua cabeça e você acreditar no chamado que você tem. É você acreditar no propósito que Deus tem na sua vida. Ah, mas pastor Cassie, a minha vida é de tanta tribulação, a minha vida é de tanta luta, de tanta dificuldade. Mas uma coisa eu entendi, amados. Se não fosse Deus na minha vida, se eu fosse dar ouvidos ao que o homem dizia, eu não estaria aqui hoje, né, falando a respeito dessa mensagem ao seu coração. Faça como essa mulher do fluxo de sangue. Ela pode ter caído 8 vezes, mas uma coisa ela colocou ao seu coração: eu posso cair quantas vezes for, eu posso tropeçar quantas vezes eu for, mas eu permanecerei dentro do Evangelho de Cristo. Esse é o principal fundamento. Não é a prova que você passa, não é a luta que você passa. Ah, mas você fala assim porque é fácil. Amados, Jesus ele disse: no mundo tereis aflições.
mas tenha de bom ânimo. Ou seja, se você está por essa situação, se você está passando por essa situação, é por conta do propósito de Deus perante a sua vida. Tenha certeza de tudo aquilo que Deus colocou ao seu coração. Tá? Porque uma coisa eu aprendi, amados, não foi por conta da enfermidade na minha vida, que foi o motivo da perda da minha visão, que iria de fazer eu parar de pregar o Evangelho. Ou seja, por causa desse propósito, foi aonde que eu entendi verdadeiramente o que Deus ele tem na minha vida. Amém? Então eu quero que você fique com essa palavra, essa reflexão, né, Mongeiro? Você possa ficar com essa reflexão de que você possa levantar a sua cabeça, tá? Não estou aqui para dizer para você que é fácil, não estou dizendo que você logo você vai vencer, não. Eu estou dizendo aqui para que você venha a ser mais que vencedor em Cristo Jesus, porque é por intermédio da palavra de Deus que a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Amém? Então passa aqui a direção ao nosso amigo, né, homem de Deus, Jair. Meu amigo, boa palavra, viu? Que Deus abençoe Amém. Grandemente. A questão da visão foi de nascença ou no decorrer da vida do senhor? Não, meu Jair, perdi com 7 anos de idade por causa de um câncer, um tumor na cabeça. Ah, entendi. Eu acho lindo esse propósito, viu? Você está pregando o Evangelho. Eu trabalho na rua como motoboy e eu vejo muita situação. Esse dia eu estava no serviço e tinha um rapaz, ele não tinha uma perna. Ele estava em cima de uma árvore, cortando umas árvores. E tinha mais 2 pessoas embaixo. Eu falei, nossa, como pode? Ainda perguntei por que os outros não estavam e ele que estava lá em cima. Eu nem sei como ele subiu naquela árvore, viu? Então é uma coisa muito incrível. Também esses dias trabalhando, passando, eu vi um rapaz trabalhando de ajudante, também não tinha perna e mexendo massa. Aí às vezes a gente fala, pô, eu tenho 2 braços, tenho 2 pernas, tenho minha visão e coloco dificuldade nas coisas. Então, como a Bíblia relata, em tudo dá graça e Deus pode curar, viu? Deus ele pode reabilitar a situação. Meu amigo, que Deus abençoe grandemente, viu? Amém. Você, sua esposa, sua família. Amém. Nosso amigo também, ele trabalha, ele tem alguns produtos aqui, ó, vende algumas trufas também, viu? Sabores aqui, ó, limão. Você dá uma olhadinha aqui, ó. Prestígio, paçoca. Quanto tá cada um, irmão? As trufas tá R$ 2,50, irmão Jair. Abençoa a vida do irmão. No final a gente vai deixar o número dele, que você pode entrar em contato para a questão de agenda e pregar na sua igreja e adquirir os produtos também. Vou mostrar aqui para vocês também, ó. Eles têm uma Bíblia abençoada. Bíblia abençoada, ó. Essa aqui, feminina. Quanto é que tá essa feminina aqui, meu amigo? Tá R$ 45,00, irmão Jair. 45, olha que bonito, ó. Essa aqui, ó, show de bola. Tem essa aqui também masculina também, ó. Quanto tá essa aqui masculina, meu amigo? Essa também tá o mesmo valor, de R$ 45,00. Show de bola, viu? Vai lá, adquire o produto do nosso amigo, ajude. O Evangelho, irmão, uma coisa é você se manter, outra coisa é se enriquecer. Eu sempre deixo isso bem claro, viu? Não sou contra. E a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Então, se manter é uma coisa, se enriquecer é outra coisa no meio do Evangelho, viu? Meu amigo, quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Claro, irmão Jair. Quero aqui, primeiramente, glorificar a Deus, né? Pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui. Também quero glorificar a Deus pela sua vida, né? Que a gente é um homem de Deus, que a gente sempre tem orado. Também quero aqui então mandar um abraço, né? E glorificar a Deus aí pela família que Deus tem me proporcionado, né? Minha esposa, minha sogra, minha mãe, os meus irmãos, amigos, que Deus abençoe aí, que tem sido a base aí do meu ministério. Que se não fosse vocês, né? Com certeza, primeiramente, a direção do Espírito Santo de Deus, né? Se não fosse vocês, não estaria ainda de pé, né? Levando aí o Evangelho da salvação, né? Então, que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Legal, show de bola. Essa trufa aqui mesmo é minha, viu? Trufa com chocolate, nossa, eu gosto demais, eu amo de paixão, show de bola. Meu amigo, deixa o contato do irmão fazendo um favor aí para entrar em contato aí, o telefone. Claro, amados, o meu contato é ligação e também WhatsApp, né? 19 994 43 25 29. Repetindo, 19 994 43 25 29. Legal. Entre em contato com o irmão, adquira os produtos, Deus vai te abençoar grandemente, viu? Hoje mesmo meu amigo vai estar pregando numa igreja, né? Onde vai ser mesmo? Estaremos lá pregando na Igreja Assembleia de Deus Evangélica, aliás, a Igreja Evangélica Pentecostal, nas mãos de Cristo, na cidade Rio das Pedras. Estaremos lá, perto de Piracicaba. Hoje mesmo, hoje à noite, no caso? Hoje mesmo, às 19h30. Legal, show de bola. Que Deus abençoe mais uma vez grandemente, viu? Legal. Amém. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço aqui para Elaine Amorim, que mora no bairro Jardim Xangai, Campinas, São Paulo.
Um abraço também para o nosso amigo aqui, Fred Nascimento, Jardim Uruguai, está sempre aqui nos ajudando aqui, apertando o play aqui. Deus abençoe sua vida, viu, meu amigo? Desde já um abraço a todos e um ótimo domingo. Restauração.